Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, lendo a Palavra de Deus, buscando tirar nas Escrituras lições para o nosso coração. E nessa série de programas estamos conversando sobre a estrutura da igreja, sobre os fundamentos da nossa fé, em que nós cremos. E temos a nossa confissão de fé ali no Credo Apostólico, quando diz que nós cremos na Santa Igreja Cristã. A igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que é o rebanho de Deus, a igreja que são os salvos por Cristo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Isto mesmo, no programa de hoje, conversaremos sobre este tema, a igreja como corpo de Cristo. O que significa isto? O que significa a igreja ser o corpo de Cristo? Ela pode ser o corpo de Cristo? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para receber o que Deus tem para você e para viver a sua mensagem. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Vamos ver então a igreja como corpo de Cristo. Já vimos que a igreja, essa palavra eclésia, é os chamados para fora, a palavra grega. Nós sabemos que a igreja é mencionada nas Escrituras, Jesus fala sobre a sua igreja. Vimos como a igreja nasceu ali em Atos capítulo 2. Todo o livro de Atos nos conta a história da igreja. A igreja primitiva ou a igreja do primeiro século. Nós vamos vendo desde o começo como a igreja nasceu. E sabemos que toda concepção, que tudo aquilo que vai nascer tem um preparo, tem o seu tempo antes do nascimento, a gestação, a gravidez, quando está tudo sendo formatado para o nascimento. Jesus, Ele preparou a sua igreja na sua vinda. Naqueles 3 anos e meio, Ele começa a chamar os seus discípulos, Ele começa a ensinar os seus discípulos, Ele começa a reunir pessoas ao seu redor e ali Ele traz palavras, ali Jesus ensina as parábolas, ali Jesus cura, abre os olhos aos cegos, cura, limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Jesus ensina a orar. Jesus ensina no Sermão do Monte como é a ética, como viverão as pessoas que caminharão junto com Ele, que serão os seus discípulos, que andarão nos seus passos. E nós vamos ver que ali é como se estivesse sendo a igreja gerada. Ela nasce ali em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem. E quando aqueles 120 irmãos, cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas das grandezas de Deus. E eles vão para fora daquele cenáculo. E então a multidão de tantos lugares, uma multidão que veio para comemorar a festa de Pentecostes, ouve o Evangelho e se constrange, e se arrepende, e se entrega, e quase 3.000 pessoas foram batizadas, salvos no primeiro culto. E esses 3.000 vão espalhar o Evangelho por onde vão, levam para outras nações. E a igreja se espalha pelo mundo. Aquelas pessoas levaram o Evangelho para de onde eles disseram que vieram, para Cirene, para Roma, para Alexandria, para a Etiópia, para tantos lugares ali daquela época. Europa, Ásia, África, ali estão eles. A igreja se espalha e ela começa a se reunir nos lares. No início da igreja não se construíam templos. Claro, o templo demora
até haver aceitação. Então a igreja se reunia nos lares. Vamos ver o que nos diz Romanos, capítulo 16, dos versos 1 ao 5. Abra sua Bíblia para você ver esse texto. Romanos 16, de 1 a 5, nos diz assim: recomendo-vos a irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Bem, esse capítulo 16 do livro de Romanos, Paulo dedica inteiramente às saudações. E ele começa a mandar saudações para os irmãos ali de Roma. E os irmãos têm células nas suas casas, têm igrejas se reunindo nas suas casas. No início, no primeiro século, não foram construídos templos. Na própria Jerusalém, quando eles queriam se reunir um maior grupo, eles iam para o templo. Todos os dias, nos diz a Escritura, nos diz Atos, que todos os dias, diariamente, eles se reuniam no templo à hora nona, às 3 da tarde, para orar, para estarem juntos, para comentarem a palavra de Deus, para cultuarem ao Senhor. Eles iam ao templo. Mas nós sabemos que o templo foi destruído no ano 72 da nossa era, pelo general Tito, que se torna depois imperador de Roma. E os irmãos, eles se reuniam nos lares. De acordo com o que nos diz Atos, no capítulo 2, no finalzinho do capítulo, diz que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, comiam pão de casa em casa, com singeleza de coração, eles repartiam pão, tomavam as suas refeições, de casa em casa. E Paulo aqui, mandando recomendação, ele diz: saudai Priscila e Áquila, e também a igreja que se reúne na casa deles. Cada pessoa a quem Paulo se dirige com uma saudação aqui especial, são pessoas que abriram seus lares para receber os irmãos. Abriram as suas casas para ter as reuniões, abriram seus lares. E hoje nós estamos vendo uma volta a esse começo. A igreja hoje, ela está terminando onde começou. A igreja começou com reuniões nos lares. A igreja começou com as células, se podemos dizer, e ela está terminando. Nós estamos vivendo um tempo muito especial, em que as coisas que aconteceram no primeiro século da igreja estão se repetindo hoje. A igreja se reunia nos lares. E Paulo manda o seu agradecimento para cada um. Vamos ver também sobre a igreja, o início, no primeiro século. Nós vamos ver sobre o Espírito Santo agindo na igreja e os dons espirituais. O Espírito Santo, desde o começo, esteve ali enchendo o coração dos irmãos da presença do Senhor e de dons espirituais. Vamos ver isto em 1 Coríntios, capítulo 12, de 27 a 31, nós lemos: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.
Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Bem, aqui está dizendo, vós todos sois o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. E o Senhor nos deu o Espírito Santo, que traz os dons à igreja. O Espírito Santo que se move na igreja, o Espírito Santo que dirige a igreja, o Espírito Santo que traz as conquistas da igreja, o que ela deve fazer passo a passo. E nós vamos vendo aqui no que Paulo escreveu, ele diz, vós sois o corpo de Cristo. É maravilhoso sabermos isto, que o Senhor nos colocou como o corpo de Cristo. Bem, sabemos que a gente, cada um de nós, não é apenas o que estamos vendo. Pernas, mãos, cabeça, corpo, não. Nós não somos apenas este corpo. Há um espírito dentro de nós. Nossa alma, a vida que está dentro de nós. Nós sabemos que o corpo de Cristo é movido pelo Espírito Santo. A vida da igreja é o Espírito Santo. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação da terra, e visitar a igreja ali, você vai sentir a mesma presença lá em Burundi, lá em Uganda, lá nos Estados Unidos, lá na Argentina, lá no Japão, lá na Austrália, lá no Nepal. Nós sentimos a mesma presença. Irmãos nativos, irmãos que cantam diferentemente, irmãos que têm seus próprios idiomas, irmãos que pregam, que visitam, que têm o seu momento de oferta diferente, mas o mesmo Espírito, a mesma alegria, a mesma vida, as mesmas experiências de vidas transformadas. E Paulo, ele vai nos mostrar que na igreja nós temos diferentes dons. E aqui o Senhor está falando que Ele deu dons às igrejas. Dom é presente, é doação, é presente. O Senhor nos deu como presente pessoas. Você é um presente de Deus para a igreja. Eu devo ser um presente de Deus para a igreja. Ele deu e estabeleceu apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas, através dos dons, através da capacitação do Senhor, Ele faz de nós dons, Ele faz de nós presentes para a igreja. A igreja precisa de apóstolos, precisa de pessoas que sejam enviadas para plantar igreja, para começar uma igreja, para que a igreja nasça onde ela ainda não existe. Nas nações, no próprio Brasil, ainda muitas cidades, principalmente no Rio Grande do Sul, que ainda não tem uma igreja cristã evangélica. Então, precisamos de apóstolos que sejam enviados, que vão. Precisamos de profetas para trazerem a palavra de Deus, para trazerem a vontade de Deus específica em cada tempo, para cada ocasião. Precisamos de mestres para nos ensinar a palavra de Deus, para abrir textos da Bíblia, que às vezes são textos difíceis, são textos de difícil compreensão, e o mestre mostra aquilo de uma maneira tão clara, tão visível, tão linda, que nós podemos compreender. A igreja precisa de mestres, precisa de operadores de milagres. Sim, porque o Senhor revela o seu poder através dos milagres.
e em tantos dons de curar, de socorro, de governos, de variedades de línguas, os dons para a igreja. Os dons e que cada pessoa, que cada um de nós seja também um presente para a igreja. Então, aí está o Espírito Santo na igreja, que é o corpo de Cristo, trazendo pessoas para atuarem ali. Em 1 Coríntios, capítulo 12, de 12 a 13, mais uma vez nós vamos ver o Senhor falando da igreja como corpo de Cristo. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ah, que coisa tão linda! O Senhor está falando aqui que a igreja é o corpo de Cristo, que tem muitos membros, muitas partes, muita gente constituindo a igreja, mas é um só Espírito, é um só Senhor, é um só. Por isso, essa beleza tão grande, você vai lá aos Estados Unidos, ao Canadá, ao Reino Unido, ao Japão, a igreja é a mesma. O brilho no olhar dos irmãos. A gente fica 2 minutos com um irmão de outro país, parece que a gente já se conhece há 10 anos, porque é o mesmo Espírito, porque é o Senhor que nos une, porque fomos regenerados, recebemos o Espírito de Deus. Então, aqui Paulo está dizendo, como o corpo é um e tem muitos membros, assim também o Espírito é um só, e nós todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, uma só fonte. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, de 14 a 20, nós vamos ver que somos membros de um só corpo. Olha que coisa linda que a igreja é. Diz assim o texto: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Podemos ver esta variedade na igreja. Não somos iguais, mas temos o mesmo Espírito. Cada um de nós tem uma parte integrante na igreja. A cada um de nós, Deus deu dons específicos e especiais. Dons para orar e pessoas serem curadas. Dons para visitar e as pessoas serem consoladas. Dons para colocar a mão no bolso e ajudar, e ministrar, e levar o amor, e levar o alimento, e levar a compaixão. Dons para pregar o Evangelho. Outro para evangelizar. Tem uma facilidade tão grande para evangelizar. Os dons que Deus nos deu não somos iguais. Precisamos uns dos outros. Paulo traz esta comparação do corpo, da igreja como corpo, para entendermos como somos irmãos e como precisamos uns dos outros. Paulo diz, olha, nem todo mundo é mão, a mão aparece muito. Nem todo mundo é pé, o pé não aparece muito, mas quão importante ele é. Há órgãos
que nós não enxergamos. O pulmão está lá dentro, o coração, o estômago, os rins, a bexiga. São órgãos que estão aqui dentro de nós, mas são tão importantes. Tem uma tarefa tão importante. Na igreja também. Tem pessoas que não aparecem, mas são o coração da igreja. São pessoas que estão ali pulsando de amor, em oração, intercessão. São pessoas que adoram ao Senhor e mantêm acesa essa chama da adoração diante do Senhor. Cada um de nós foi chamado e foi capacitado para exercitar uma tarefa na igreja, para cumprir um propósito, uma missão. Nós fomos capacitados por Deus. Nós fomos separados pelo Espírito Santo para. E a gente só vai ser feliz cumprindo o propósito de Deus. Você está cumprindo o propósito de Deus? Você está dentro do plano dele para você? Você está no lugar certo, fazendo a coisa da maneira certa? É muito importante isso. Porque a alegria vem ao nosso coração quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E aqui a palavra diz que o corpo não é um membro só. Se todo o corpo fosse olho, e aí? Como é que íamos ouvir? Como iríamos falar? Se todo fosse ouvido ou fosse boca? Não. Nós temos de saber que a igreja precisa de você, precisa de mim, precisa de nós, precisa do que Deus nos deu para cumprirmos o propósito, para existirmos e para estarmos fazendo a vontade de Deus, levando outros ao conhecimento de Cristo. A igreja também é comparada a uma lavoura. Ora, na lavoura tem sementinha que acabou de ser semeada, está arrebentando a casquinha. Já tem outros que já liberaram caulezinho, outra parte da lavoura já está dando as folhinhas, já tem parte da lavoura que já cresceu o troncozinho ou o caule e já está pendoando, já está dando o seu fruto, o seu grão. Somos lavoura. A lavoura de Deus é para produzir fruto e semente. A lavoura de Deus é para trazer e dar pão ao que come e semente ao que semeia. A igreja, muitos comparam a igreja também como um hospital, como uma escola, como um exército, como uma família, como um rebanho. Sim, em cada aspecto desse, nós vamos vendo a atuação de Deus. Nós vemos que a igreja é um exército? Sim. Lá em Cantares diz, quem é esta que sobe do deserto? Formidável, como um exército com bandeiras. É a igreja. Exército com bandeiras é um exército vitorioso. A igreja, por mais que seja perseguida, a perseguição não para a igreja, como aquela música tão linda. Não para, nem o Coliseu, nem a perseguição, nem o inferno pode parar a igreja. A igreja é este exército vitorioso do Senhor. Você faz parte da igreja? Você já entregou sua vida a Jesus? Já passou pelo batismo? Está aí servindo a igreja do Senhor? Que tal colocar isso em ordem agora? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, compreendo que Tu és o Senhor da igreja. Compreendo que a igreja é o corpo de Cristo. Senhor, eu Te entrego e Te entreguei e Te entregarei sempre a minha vida para Ti. Encha-me com Teu Espírito Santo. Lava-me, purifica-me de todo pecado. Dá-me um coração puro na Tua presença e ajuda-me a exercer o dom que o Senhor me deu. Ajuda-me a ser bênção na Tua igreja e por onde eu for,
para que o teu nome seja glorificado. Ajuda-me a ser um ganhador de vidas para a tua glória. Eu me entrego a ti para ser teu e cumprir a tua vontade, fazer aquilo que tu queres, o que o Senhor planejou para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Deus quer que a gente compreenda quem somos e que nós possamos cumprir o propósito dele. Senhor te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!